Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Chegamos então hoje no nosso última parte do estudo de escatologia. E hoje então nós iremos meditar sobre o estado eterno dos salvos, algumas coisas também sobre o estado eterno também daqueles que morrerem sem Cristo. Teremos algumas coisas para falar e então estaremos encerrando o nosso estudo sobre escatologia. Como eu falei desde o começo, o projeto, a proposta era criar em vocês o desejo de estudar esse assunto, escatologia. E também não é criar conflito, não é ter um debate, nem ter um estudo exaustivo do assunto, né? Cremos que tem pessoas aqui de várias denominações que têm uma escatologia distinta. Pode ser que a sua escatologia seja diferente da minha, então a gente não quer criar atrito. E como a gente falou no começo, o estudo em si da escatologia, ele é extraído na grande maioria dos textos, muito cheio de simbolismo, cheio de figuras, de linguagem, de metáforas. Então a gente não pode bater martelo em determinadas posições. Então a gente preferiu deixar que os irmãos fiquem à vontade, sigam a doutrina de sua denominação, de sua igreja, apenas estimular o desejo para aprender mais sobre esse assunto que é maravilhoso, né? Tirar a ideia de que faz medo estudar, algo desse tipo. Então não precisa sentir medo, não precisa achar que é uma coisa muito difícil, muito pelo contrário. Quando você começa a estudar, você vai começando a ter uma intimidade com o tipo de linguagem, com as coisas que vão acontecendo, com a cronologia. Então, quando você começa a entender isso, então existe uma coisa mais fácil para você poder entender. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso tempo de escatologia, falando sobre o estado eterno do salvo. E a gente então vê aqui como é a vida do salvo nos céus, né? Como é que será a vida eterna? Então algumas coisas para a gente poder entender, ok? Então daqui a pouquinho, temos menos de 2 minutos para a gente entrar no assunto propriamente dito. Então, enquanto isso, temos só alguns avisos, né? Amanhã, Deus assim permitindo, às 9 horas, estaremos então fazendo o nosso devocional pela manhã. E à noite, amanhã é quinta-feira, então estaremos meditando sobre marcas de um membro saudável, tá ok? Então a gente vai dar continuidade ao estudo sobre marcas de um membro saudável. E aí você pode acompanhar conosco esse estudo maravilhoso. Eu creio que tem sido grandemente aproveitado por todos que estão acompanhando aqui o nosso estudo. E nós estaremos na próxima terça, então, dando continuidade à nossa escola bíblica, mas vamos mudar o assunto. Então, estou só terminando aqui de fechar, mas provavelmente tem uma grande inclinação para tratarmos daquele assunto, tudo entregarei. Então pelo que eu vi, vai ser um assunto muito bom. A proposta é dedicarmos realmente a nossa vida ao Senhor, né? A ideia de consagração. Então vai ser algo muito bom. Boa noite, irmã Lenúcia, Deus abençoe. Muito bem, meus amados, 18 horas em ponto. Vamos então, agora nesse momento, falar com Deus, vamos orar, pedindo então as bênçãos dele para esse tempo agora. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Senhor Deus, podermos estar juntos mais um tempo. Como é bom, Senhor Deus, podermos te servir
Como é bom, Pai amado, podermos meditar na Tua palavra. Como é bom podermos, Senhor Deus, compartilhar a Tua palavra uns com os outros. Nos abençoa, Senhor Deus, nos dá nesse momento agora entendimento à Tua palavra, o conforto que vem dela, aquilo que precisa ser transformado em nós, que assim o Senhor faça, Pai amado. Mas também queremos nesse momento te agradecer, Senhor Deus. O Senhor tem respondido às nossas orações, temos a resposta mesmo que alguns irmãos têm restabelecido a sua saúde. Te agradeço pela vida da Lissandra, que tem ficado bem melhor, Senhor Deus. Obrigado pela recuperação dela hoje. E mesmo sendo aos poucos, ela tem mostrado sim, Senhor Deus, que está bem melhor. Então abençoa, Senhor Deus, a vida dela, os seus pais. Derrama, Pai, a Tua graça lá naquele lar. Também pelos demais irmãos que têm nos dado notícia de recuperação, que o Senhor continue restaurando completamente a saúde de todos eles. Protege, Senhor Deus, os demais. Guarda, livra de tudo quanto é mal. E nos abençoa agora, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra. Nos dá entendimento, nos dá compreensão daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus amados. Então hoje nós vamos entrar direto no nosso assunto. Tem muitas coisas para a gente falar, muita coisa interessante. E a gente precisa entender como será realmente a nossa vida. Existe uma dúvida de o que vai acontecer depois que tudo isso acabar. Como é que vai ficar as coisas depois que chegar ao fim? Como é que vai ser o fim do mundo, né? E tem muitas ideias, muitos pensamentos. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que este mundo, este que nós habitamos, ele terá uma mudança, sim, ele será modificado. A palavra de Deus diz que este mundo ele vai ter uma mudança. Em Hebreus capítulo 1, versículo 11 e 12 diz o seguinte. Hebreus capítulo 1, versículo 11 e 12. Então vou estar trabalhando alguns textos. Diz o seguinte. Vou ler o 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então o autor de Hebreus está aqui dizendo que realmente vai ter uma mudança, o fim vai chegar, vai ter um momento que o Senhor vai enrolar, né, como uma ideia como uma cartolina que vai fechar aqui então o cenário deste mundo e vai então ser acabado. Vai ter um grande abalo, as coisas serão retiradas, como diz também Hebreus, eu quero ler, capítulo 12, versículo 26. Hebreus, capítulo 12, versículo 26, diz o seguinte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então quero falar um pouquinho aqui, o autor de Hebreus ele está dizendo, olha, esse mundo foi feito, né, através da ordem de Deus, esse mundo foi criado e ele foi feito conforme a vontade de Deus, mas ele foi feito com um determinado fim. Chegaria o dia que este mundo seria realmente destruído. E aí ele diz que todas as coisas serão abaladas,
serão então desfeitas, né? Serão removidas. E aqui no versículo 28 de Hebreus capítulo 2, o autor diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, então com essa promessa de que existe sim um reino inabalável, retenhamos essa graça, guardamos então essa promessa, essa coisa maravilhosa, e por esse motivo nós devemos viver a Deus, servindo a Ele de forma agradável, com reverência e santo temor. Então, as promessas do novo céu e da nova terra, do reino inabalável, devem mudar a nossa perspectiva hoje. Nós devemos já, ao olhar para o que tem para o futuro, vivermos de forma diferente hoje. Isso deve afetar a nossa forma de vivermos hoje. E aqui então o autor diz que nós devemos viver servindo a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, também vai ter a explicação disso. Diz o seguinte, Apocalipse 20, 11: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E também o capítulo 21, versículo 1 diz: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará do rosto, dos olhos, toda lágrima, e a morte já não existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, pois, essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Então aqui nós temos o relato de duas ocasiões distintas: um julgamento, um grande julgamento, e também a promessa do novo céu e da nova terra. Então o que é que eu quero falar? O que é que nós precisamos entender? Precisamos entender que no momento da nossa morte, nós, salvos em Cristo, estamos automaticamente no mesmo momento com Cristo. Estaremos com Ele, louvando e vivendo com Ele. E acontecerá então a ocasião em que haverá o novo céu e a nova terra, e aí todos os salvos de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as eras desse mundo, estarão vivendo eternamente com Deus nesse novo céu e nessa nova terra. Então essa aqui é a expectativa, essa é a nossa visão do futuro, né? Então quando nós olhamos para o futuro, nós temos a segurança de que existe algo maravilhoso para os salvos em Cristo Jesus. Por isso que os salvos não devem temer a morte, mas não é pelo fato de não temermos a morte que nós vamos viver de forma irresponsável, né? Não tenho medo da morte, e aí eu vou fazer qualquer coisa. Não existe isso. O cristão, ele tem a esperança de que a morte não é o fim para ele.
A morte, pelo contrário, é um momento em que estaremos sendo promovidos, estaremos recebendo a nossa terra prometida, né? Nossa Canaã espiritual, celestial. É o momento então que estaremos com Cristo, com o nosso Senhor e Salvador. Então a morte não é o fim para o crente, mas também a morte não é o fim para aquele que não é salvo. Aquele que não é salvo, ele também viverá eternamente. Isso mesmo. O que vai acontecer é que existem dois finais. O final para o salvo é um final de descanso, o descanso eterno, o sossego, a recompensa de toda a sua fadiga neste mundo. E também terá o final para o não salvo. E o final para o não salvo, como vimos aqui, é um final de eterno sofrimento, de eterna dor, de eterna angústia. Esse é o final para o não salvo. E aí, muito se pinta a ideia de que lá no inferno, né, no lago de fogo, que existe o inferno e o lago de fogo. Então, o Satanás está lá sentado no trono, reinando. Né? Ele, olha, você vai ser castigado, você não sei o que, na maioria das piadas, nas ilustrações, mostram como se Satanás estivesse em um trono, reinando no inferno. Então, na verdade, isso não existe. O inferno será lançado juntamente com a morte dentro do lago de fogo, e lá todos irão sofrer, todos estarão sobre a ira perfeita e completa de Deus. Né? A gente, na teologia, quando vamos conversar, né, diz assim, olha, Deus está em todo lugar porque Ele é onipresente. Então Deus está no inferno? Então Deus vai estar sofrendo junto com aqueles que estão no lago de fogo, no inferno? Não, não. Quando nós falamos dos atributos de Deus e quando nós entendemos a onipresença de Deus, nós entendemos que no inferno, no lago de fogo, no final de tudo, o que estará neste lugar de sofrimento é exatamente a justiça e a ira de Deus. Lá estará manifesto completamente, inteiramente, a ira de Deus, né? Quando lá na cruz, né, Jesus então fala que o Senhor virou o rosto, né? Senhor, por que me abandonou? E ali então a ira do Senhor foi lançada sobre Cristo. Então naquele momento ele diz, quando ele diz na oração, afaste de mim esse cálice, é porque ele ia ter que salvar, beber toda a ira de Deus sobre o nosso pecado. Então esta ira foi lançada sobre Cristo, por isso que o pecado é pago em Cristo, nada mais tem condição de pagar o pecado. E aí, lá no sofrimento eterno daqueles que não são salvos, daqueles que decidiram viver longe de Deus, rejeitaram completamente a graciosa salvação, eles estarão em sofrimento eterno. E o sofrimento é porque a presença da ira e da justiça de Deus estará lá completa. Então será algo completamente angustiante e de profundo sofrimento e dor. Mas, então não quero falar disso nesse momento, mas quero falar então do descanso eterno dos salvos. Então existe então essa promessa aqui, como vimos em Apocalipse capítulo 21, a promessa de que terá um novo céu, uma nova terra. Em 2 Pedro capítulo 3 faz uma narração muito interessante do que irá acontecer. 2 Pedro capítulo 3 diz o seguinte, versículo 13. Aqui, vamos ler a partir do versículo 9. Diz o seguinte, 2 Pedro 3 e 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco,
não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então está mostrando aqui que a terra será desfeita, né? Os elementos da terra serão destruídos. E diz: visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade. Lá em Hebreus, nós vimos também que o autor diz: olha, vamos viver servindo a Deus com obediência, né, de forma correta, com o santo temor. O autor aqui, então, de 2 Pedro, ele vai dizer: olha, visto que estas coisas vão acontecer, que a terra será destruída, que haverá sim um julgamento final, que haverá sim um momento em que tudo vai acabar, né, nessa terra, ele diz que nós devemos viver como? Com medo? Não. Desesperado? Não. Correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer? Não. Ele diz: vivam em santo procedimento e piedade. E olha aí o sentimento: esperando, olha aí, e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aí diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. E aí tem as palavras finais de Pedro que diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, olha, por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende a salvação, tende por salvação a longanimidade do Senhor, como igualmente o nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada a falar acerca deste assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam demais as demais escrituras para a sua própria destruição. Então o que é que Pedro está dizendo? Olha, amados, estava tendo aqui algum problema, as pessoas não estavam entendendo, vai chegar ao fim, as coisas vão se acabar, como é que vai ser isso? Como é que a gente vai viver se o mundo vai se acabar, vai ser tudo desfeito, abrasado, pegando fogo, os céus vão se desfazer, e como é que nós vamos fazer disso? Olha, calma, vivam em paz, vivam tranquilo, apressem essa vinda, né? Por isso que na ceia nós temos o costume de dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, Senhor venha, nós estamos aqui prontos para ir, que seja feita a tua vontade. Por quê? Porque existe algo maravilhoso. Ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados em paz, sem mácula e irrepreensível. Então, esta certeza, a certeza do fim, né, das últimas coisas, deve fazer com que tenhamos uma vida diferente hoje. Ela vai nos impelir a vivermos de forma diferente. Então, muitas vezes, né, nós temos problemas, crentes que não conseguem amadurecer, como vimos hoje de manhã, problemas dentro da igreja, dificuldades, aqueles que se dizem que são crentes, a gente sabe que não são, pessoas que vivem uma vida totalmente dissoluta, vivem, né, numa vida que não condiz com a vida cristã, e ele diz: olha, por saber que existe o fim, por saber que os elementos da terra serão desfeitos, por saber que um dia chegará o fim de todas as coisas, vivam em paz, procurem viver em santidade. Quando diz viva sem mácula, é a ideia daquele cordeiro. E lembra que Paulo vai dizer: entreguem a sua vida como um sacrifício puro, santo e agradável a Deus. Então ele diz: olha, tenham paz, fiquem tranquilos, sejam serenos, não fiquem ansiosos e procurem viver em santidade. Procurem viver de forma santa e não se preocupa. Por quê? Porque nós não seremos atingidos com esse fim. Na verdade, o fim é a promoção para o novo céu e para a nova terra, que é algo então que nós devemos anelar e desejar
ardentemente por isso. Então Deus está dizendo algo maravilhoso para a nossa vida. Ele então vai dizer, olha, chegará o dia que virá o novo céu e a nova terra. Como é então esse novo céu e essa nova terra? Como é que vai ser isso? Então, Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz o seguinte: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, meus amados, existe aqui uma promessa maravilhosa. Existe uma promessa, então, de que aquilo que Cristo está programando para nós é algo que Ele planejou e é aquilo que Ele tem preparado de melhor para nós. Então, quando a gente vê muitas vezes, né, aquela teologia fajuta da prosperidade, a teologia do triunfalismo, que olha, você tem que ser vitorioso nesse mundo, você tem que abarcar o mundo com as pernas, que você tem que ser rico, próspero nesse mundo. E quando a gente vai ver a proposta de Deus para a nossa vida, as coisas desse mundo não são comparadas a nada. As coisas desse mundo não são nada. O que Deus está nos dando é muito melhor. O que Ele promete para nós é algo infinitamente melhor. Então, quando estamos aqui passando por momentos de sofrimentos, é a oportunidade que temos para olhar para aquilo que tem de melhor. Né? Muitas vezes as pessoas, quando a gente está ali triste, dizem: não, rapaz, vai passar, né? Não se preocupa não, que daqui a pouco passa. Não, vai acabar. Gente, realmente isso é um fato. Vai acabar, o sofrimento vai acabar, está aqui muito claro, vai enxugar do nosso olho toda lágrima. Não vai existir mais morte, não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, porque isso tudo passou, isso fazia parte do antigo céu e da antiga terra. O novo céu e a nova terra será maravilhoso. Então, quando a gente está aqui nos nossos sofrimentos, na nossa angústia, né, nos nossos momentos de grande dor, a gente pode olhar para o céu e dizer: vai passar. Esse momento aqui vai passar. Esse sofrimento que eu estou vivendo hoje, ele vai passar. As dores que eu sinto hoje por alguma enfermidade, por alguma coisa na minha vida, vai passar. Vai ter um momento que eu não vou precisar tomar medicamento algum. Vai ter um momento que eu vou estar me livrando de qualquer coisa que me mantinha preso, qualquer enfermidade que me impossibilitava de fazer outras coisas. Deus vai me libertar disso tudo. Eu terei o privilégio de ter um novo corpo, um corpo diferente, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais se desfazer como esse agora. Um corpo que não irá mais morrer, que não vai mais envelhecer. Então isso é a promessa para o futuro, e é nela que nós devemos embasar a nossa vida. Então, quando nós dizemos aqui o estado eterno do salvo, nós temos que estar todo o tempo olhando para lá. Haverá algo maravilhoso. E aqui então haverá então um novo tabernáculo, né? A ideia é que Deus quer sim, Ele precisa, Ele deseja, é algo dEle. É uma exigência dEle, o culto a Ele, a adoração a Ele. Então Ele terá a nova Jerusalém, né, que estará acima do novo céu e da nova terra. Então aqui tem uma imagem de uma cidade, alguns dizem que é um formato de um cubo, de 2.000 km² para cima, com 2.000 km² de comprimento, e aí faz um cubo. Outros já dizem que é no formato de uma pirâmide. Então não se sabe
também é aquilo que eu falei. Como é figura de linguagem, nós não vamos debater, é quadrado, é retângulo, é triângulo, como é que vai ser? Não importa. É aquilo que eu digo, esses números, essas medidas, não importam. O que é importante é, o que o texto está dizendo, que nós estaremos com Cristo, Deus habitará conosco, nós seremos o seu povo. Esse é o estado eterno do cristão, esse é o estado eterno dos salvos, estaremos vivendo eternamente na presença de Deus, eternamente na presença do nosso Senhor e Salvador, teremos o privilégio de vivermos uma vida perfeita, sendo regidos por um governante perfeito, que não se corrompe, que sim vê o melhor para o seu povo, que dá o melhor para o seu povo. Então, amados, isso deve encher o seu coração. Então, quando a gente vê a Covid, são tantas pessoas morrendo, e aí o que é que vai se for eu? E aí chega a minha vez. Irmão, tenha paz, descanse no Senhor. Eu sempre digo aqui, brincando com a minha família, eu digo, olha, eu só digo uma coisa: se eu morrer, o azar é de quem ficou. Porque se eu for olhar nessa perspectiva, infelizmente, quem está em pior posição, em pior condição, não é quem está vivo nesse mundo. É o salvo que vai estar em um canto muito melhor. Então eu sempre digo para minha família, olha, se eu morrer, o azar é de quem ficou. Nós estaremos com Cristo, descansando, desfrutando daquilo que Ele tem de melhor. Então nós não precisamos temer a morte. Lembra lá que Paulo disse, morte, onde está a morte? O teu aguilhão, cadê o teu poder? Cadê aquilo que poderia me causar mal? Cadê aquilo que poderia acabar comigo? Acabou. Acabou, morte. Você não tem mais poder sobre a minha vida. A morte para o crente não é o fim da jornada. É a chegada em casa. É o fim da viagem do peregrino para o seu lar. Chegaremos em casa. Estaremos com o nosso Pai Celestial. E aí, nós temos então algo maravilhoso. Porque nesse momento de vida eterna, nesse momento da vida do salvo, diz que nós teremos então algo maravilhoso, porque é a comunhão eterna com Deus. Quando ele diz que estará conosco desde agora e para sempre, Apocalipse 21, versículo 3 diz exatamente isso. Ele diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ou seja, essa aqui é o descanso para os santos. Nós estaremos vivendo eternamente, uma comunhão eterna com Deus. Nós teremos também o descanso das nossas fadigas, como vimos aqui no versículo 4. Não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem mais sofrimento. Acabou. Acabou. Será um local de santidade plena. Nós vivemos nesse mundo lutando, para vivermos vida santa. O pecado sempre tentando nos tirar. Muitas vezes caímos, desobedecemos a Deus, entristecemos o Espírito Santo. Fazemos coisas absurdas que nos envergonham, que envergonham a comunidade cristã, envergonham os irmãos, envergonham aqueles que estão à nossa volta, nos envergonha, nos faz mal, às vezes trazem consequências horríveis para a nossa vida. Mas no céu não. A vida eterna dos salvos será uma santidade plena. Apocalipse 21, versículo 27 diz o seguinte. Apocalipse 21, 27. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem a que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, amados, só estarão com Cristo os santos.
Não vai entrar mais nada que venha nos corromper, não vai ter mais nada que nos leve a pecar, não vai mais existir essa possibilidade de pecado. Nós não precisaremos mais temer isso, nós não precisaremos mais viver angustiados, lutando ali com os nossos pecados. Estaremos libertos completamente do nosso pecado. Mas pastor, e o que a gente vai fazer essa eternidade toda? Pelo amor de Deus, a eternidade é muito tempo. Irmãos, nós estaremos servindo o nosso Senhor. Apocalipse 22, versículo 3, diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós estaremos servindo ao Senhor. E diz no versículo 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Estaremos olhando para o nosso Senhor, estaremos servindo o Senhor, vivendo para glorificar o seu santo nome. O conhecimento de Deus é tão vasto que nós vamos ter que passar a eternidade toda conhecendo o nosso Deus. Então nós estaremos servindo a Ele, ouvindo dele. Imagine ouvir as palavras de Cristo, os ensinos de Cristo. Ouvir dele o que ele quer para a nossa vida, o plano dele, e com a mente completamente renovada, um conhecimento amplo, perfeito, sem depravação, sem corrupção do pecado, mas tudo pleno, o conhecimento total das coisas de Deus. Será maravilhoso. E aí as pessoas, mas pastor, como é que pode? E aqueles meus irmãos, meus amigos, meus familiares que morreram sem Cristo, como é que eu vou ter paz no céu? Como é que eu vou viver em paz sabendo que eu vou olhar para os cantos e não vou ver meus familiares? E saber que eles estão sofrendo eternamente. Amados, nós teremos a mente de Cristo. Lembra que nós estamos buscando chegar no conhecimento, na maturidade, na plenitude do conhecimento de Cristo. Lá nós teremos a mente de Cristo. E quando tivermos a mente de Cristo, nós vamos compreender com perfeição a condenação do ímpio. Nós vamos entender de forma plena como foi isso. Nós vamos entender que a nossa condição de estarmos no céu é somente graça. E por graça viveremos, e por graça seremos servos do Senhor por toda a nossa vida. Então será algo pleno e maravilhoso. E será uma vida de adoração a Deus, uma adoração perfeita, né? Às vezes a gente chega lá na igreja, senta no banco, aí o ministro do louvor começa a tocar o louvor, a gente está com raiva. Ou então a gente não gosta daquela música, aí canta todo mal-humorado, ou canta ou não canta, fica sentado, birrado, fica lá fazendo boquinha de raiva, fica com um semblante triste. Mas no céu nós teremos uma vida de adoração perfeita. Apocalipse capítulo 5 diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi de toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Amados, eu gosto muito desse texto, porque quando a gente vê as coisas, o tempo ficando meio que feio, né? As coisas ficando meio que sem sentido, a gente olha, rapaz, como é que vai ser isso? É uma pandemia sem fim. E aí vai ter problemas na saúde, vai ter problemas na finança, vai ter problemas de trabalho. Então vai desencadear mais problemas. Senhor, meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Quando eu vejo esse texto aqui que diz que tinha milhões e milhares de milhares, eu me vejo no meio,
desse milhões e milhões e milhares de milhares. E eu olho lá o segundo no meio dessa multidão, louvando o Senhor, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Estarei lá louvando, estarei com ele, dizendo: ele é que é digno de poder, de riqueza, de sabedoria, de força. João me viu louvando ao Senhor. O Senhor deixou registrado na sua palavra nós, os salvos. É por isso que eu digo, irmãos, não fiquem preocupados. Eu já li Apocalipse, então leia Apocalipse, que isso vai te dar paz. Nós já vimos a última parte da história, nós já chegamos no fim do livro. E o fim do livro diz que vai terminar tudo bem para aqueles que o amam. Por quê? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura vai nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus por mim. E Ele me mostrou o meu fim. Ele disse: segundo, você está aqui nessa multidão de milhões, de milhares de milhares, você está comigo, me louvando, já está aqui comigo. Ele já me mostrou o meu fim. Ele lhe mostrou o seu fim. Então, meu irmão, vai acabar bem, vai dar tudo certo. Então, quando eu digo vai dar certo aqui, vai dar mesmo. Quando eu disser para você: olha, irmão, não se preocupe não, vai dar certo, vai acabar bem, vai acabar bem. Por quê? Porque está aqui. As palavras que estão aqui são fiéis e verdadeiras. Quem está dizendo é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Aquele que não mente, aquele que é a verdade. Quem está dizendo é exatamente aquele que disse lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. E ele diz hoje para a gente a mesma coisa. Vilna, Andréia, Kleber, irmão Marinho, deixa eu ver, quem mais? Kika, Isabel, Leandro, Cleia, Aglailton, Renata. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem em pânico, não entrem em desespero, não fiquem com medo. Credes em Deus, credes em Cristo Jesus, o seu Salvador. Está tudo preparado, já está tudo pronto. O cenário já está pronto, tudo está ok. Nós já estamos lá, está aqui. João nos viu cantando. João já nos olhou e disse: está lá milhares e milhares, milhões e milhões. E dessa multidão somos nós. É eu e você, estamos louvando o Cordeiro. O fim vai ser bom. O fim é certo, vai acabar bem, irmãos. Então, por isso que a gente não precisa tremer e temer, ainda que a terra, como diz o salmista, ainda que os mares cresçam, que a terra trema, que os montes se abalem, não precisa temer. Não precisa. Nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos a garantia de que estaremos com o nosso Salvador vivendo eternamente no descanso dos santos. Nós vamos descansar dos nossos sofrimentos. Nós vamos descansar de tudo de ruim que esse mundo oferece. Como eu já disse aqui, o inferno para o salvo é esse mundo. Esse mundo não é meu céu, esse mundo não é minha morada, esse mundo aqui não é para mim. O que é meu é celestial, é eterno, é incorruptível. Salmo 46 então diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que venha coronavírus, ainda que venham mazelas em cima de mazela, ainda que a terra se mude,
ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Por que eu não tenho que me preocupar? O salmista já está dizendo aqui a mesma coisa em Apocalipse. Porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. É a mesma coisa que diz em Apocalipse capítulo 20. Mesma coisa. Quando ele vai falar aqui, ele diz exatamente. Aqui, deixa eu só colocar aqui. Oh, 22, está aqui. Então me mostrou, 22:1, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça tem uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, meus amados, daqui eu não preciso temer. Eu não tenho que ter medo. Eu vou descansar completamente em Cristo. Por quê? Porque vai terminar bem. Agora, existe algo muito triste. Esse final bem é para os salvos em Cristo. Mas para aqueles que não aceitarem a Cristo como seu Senhor e Salvador, existe um sofrimento. Aqueles que não tiverem Cristo como seu refúgio, como a sua fortaleza, diz aqui Apocalipse capítulo 20, versículo 13: o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Em Mateus capítulo 25 diz: então ele dirá aos que estiverem à esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Segundo Tessalonicenses capítulo 1:9 diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e a majestade do seu poder. Apocalipse 21:8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre. Esta será a segunda morte. Então, amados, assim como existe o descanso eterno para os salvos, existe o sofrimento eterno para os não salvos. E nos cabe, e a parte que nos cabe é falarmos para ele dessa verdade. Precisamos dizer, alertá-los: olha, existe algo melhor. Deus preparou algo maravilhoso, algo que esse mundo jamais vai oferecer. Então, meu amado, meu irmão, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido, não se apegue a esse mundo. Esse mundo, com todos os prazeres que ele vai lhe dar, é o seu céu se você se deletar aqui com ele. É o único céu para o perdido, é este mundo. Então se desprenda disso. Porque o próprio Jesus disse: olha, louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e tudo que tu tem aqui, para quem vai ficar? Então existe um final maravilhoso, e eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você esteja fazendo parte dessa multidão de milhões e milhões, milhares e milhares. Eu quero estar com você louvando e servindo ao Senhor. Eu quero que você veja o Senhor face a face.
Eu quero que você não sinta mais dor, mais sofrimento, mais choro. Isso só vai acabar na glória. Mas se você continuar rejeitando a Cristo, se você continuar tapando seus ouvidos, negando o plano maravilhoso da salvação para a sua vida, existe algo terrível para você. Existe um sofrimento eterno. Não se engane, não existe purgatório. A palavra de Deus diz que depois da morte é o juízo, não tem mais o que fazer. Se morrer sem Cristo, o texto é muito claro. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então não se prenda a esse mundo. Fale para aqueles que vocês amam que existe uma realidade terrível. Tire essa responsabilidade e esse peso também de você. Você não pode salvar ninguém, mas você pode falar do amor de Cristo e orar por eles. Tire de você essa responsabilidade. O Evangelho é um faminto que achou pão e vai dizer para os outros onde tem o pão que está sendo dado de graça. Então nós temos que fazer isso. Nós já provamos do pão e temos que falar do pão. E é isso que eu estou fazendo para você aqui agora. Se você está me ouvindo nesse momento e você não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, você não tem certeza para onde vai, você não sabe se vai para o céu ou para o inferno, deixa eu lhe dizer uma coisa: se você não sabe disso, provavelmente você está condenado. Porque os salvos em Cristo têm convicção de que estarão no céu, não por mérito próprio, não é porque somos bonzinhos, não é porque fizemos algo, não é porque nós somos as melhores pessoas do mundo, muito pelo contrário, somos pecadores miseráveis que na graça maravilhosa de Deus, Ele nos salva. E o Evangelho da graça é isso, é transformar pecadores em santos. E a promessa da vida eterna. Porque quem nele crê será salvo. Quem nele crê terá a vida eterna. E não tem outro caminho, não tem outra condição, não tem outro meio. Você só pode ser salvo se for por intermédio de Cristo. Ele é o caminho. Não é um dos caminhos, não é uma das suas opções. Ele é o único caminho, é o único que pode lhe levar ao céu. Porque não existe outro intermediador entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, é Ele que morreu na cruz, pagou o preço, Ele recebeu toda a ira de Deus por sua vida, para que você fosse salvo. E se você não quiser receber o perdão dele, que pagou pelo seu pecado, você vai ter que pagar. Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, se você não quer receber o pagamento de Cristo, que morreu por você, você vai ter que pagar. E o pagamento é eterno, você não tem como pagar, então você vai sofrer toda a sua eternidade. Então não se iluda com o que o mundo está te dando. Não se iluda com os prazeres desse mundo. Mas descanses no braço do Senhor. Receba gratuitamente o dom da salvação. Nós que já recebemos somos salvos por graça. Somente a graça é o que a palavra de Deus diz em Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não é nossa, não vem por nosso mérito, não é por nossas obras. Porque ele vai dizer, não vem por obras, para que ninguém se glorie. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Então, meu amado ouvinte, você que é salvo, descanse, tenha paz e viva em santidade. Porque vai acabar bem. O final é ótimo. Eu estou dando aqui um spoiler do final de tudo. Vai dar certo. Estaremos com Cristo num grande coral, louvando aquele que é digno de receber
toda honra e toda glória, será enxuto o nosso olho, não terá mais choro, não terá mais dor, não terá mais morte. O fim está garantido. Mas para aqueles que não têm Cristo, também o fim está garantido. E o fim é horrível. O fim é um sofrimento eterno. É você viver eternamente sofrendo para pagar pelo seu pecado. E o seu pecado é um preço caro demais. Foi tão caro, tão caro. Foi um valor tão alto que Deus teve que assumir forma de homem e morrer numa cruz humilhado, para que pudesse ser pago o meu pecado e o seu pecado. Então, amados, já estamos aqui no nosso tempo final. Estudar escatologia faz isso com a gente. Nos deixa desse jeito aqui que eu estou, empolgado. Maranata, vem Senhor Jesus. Esse mundo não é nosso. Não foi feito para nós. Somos forasteiros e peregrinos. A palavra de Deus diz que nós não somos dignos. Esse mundo não é digno de nós. Em Hebreus capítulo 11. Esse mundo não é digno de nós. Nossa pátria está no céu. O fim vai ser maravilhoso. Agora, os que estão sem Cristo, o fim será triste, será tenebroso. Então, meu amado, meu querido, ouça a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, comece a estudar o Evangelho de João, leia o Evangelho de João, quantas vezes forem necessário, diga: Senhor, ilumina meus olhos, Senhor, me mostra aqui a tua salvação, Senhor, me mostra a tua salvação na tua palavra, me diz o que é que eu preciso, e aí descanse no Senhor. E a palavra de Deus diz que quando nós nos humilhamos, Ele nos concede graça. Ele nos dá a sua graça, a sua salvação. Então, meus queridos e amados irmãos, encerramos o nosso estudo de escatologia. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse estudo. Como eu falei, eu não ia entrar de forma exaustiva. Eu queria chegar nesse final aqui. Eu estava louco para chegar aqui. O descanso dos santos, para a gente saber que no final de tudo vai terminar bem. Ok? Vamos orar, louvando a Deus por esse tempo, e que Deus possa abençoar a sua vida essa noite, lhe dando paz no coração das suas angústias e enchendo seu coração de esperança das coisas do porvir. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, pelo consolo, Senhor Deus, que ela nos dá em sabermos que no final de tudo, tudo vai terminar bem para aqueles que depositaram a sua vida em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque tuas promessas são fiéis e verdadeiras. O livro está selado e vai ser aberto, e o selo é uma prova da veracidade. O selo é uma prova da autenticidade. O selo do livro é mostrando que aquilo é um documento oficial divino, que só um poderia abrir, que era o Cordeiro, a autoridade máxima, aquele que morreu para nos salvar. Então isso dá autenticidade de que tuas palavras são verdadeiras. Não, ninguém pode mexer, ninguém pode tirar nenhuma página, ninguém pode alterar nada. É um documento lacrado e só tem um que pode abrir, que foi aquele que resgatou o seu povo. Então obrigado, Senhor Deus. Derrama a tua graça, nos dá paz, em nome de Jesus. Amém, aleluia e amém. Meus amados, que Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus habite ricamente no vosso coração, na vossa mente, que possa haver paz, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite e até amanhã às 9 horas, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de vocês e aguardo de manhã a presença de todos vocês para juntos meditarmos novamente na palavra do nosso amado Deus. Que Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite.